Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Meu nome é Ícaro Sampaio e o tema hoje é Dúvidas dos alunos do curso de diabetes AFIA Endocrino Papers. Bem, como muitos de vocês já sabem, nós temos um curso de diabetes que é sucesso total, milhares de alunos já fizeram parte desse curso, no qual nós ensinamos o passo a passo para tratar um paciente com diabetes com um expert. E nesse curso nós temos uma abordagem principalmente prática. Eu selecionei aqui dúvidas de alguns alunos, dúvidas muito voltadas mesmo para a prática de quem trata pacientes com diabetes, para que a gente possa discutir ao longo desse podcast. É um total de 5 dúvidas. A primeira dúvida é da aluna Karen. Ela perguntou o seguinte: posso prescrever inibidores do SGLT2 para tratamento do pré-diabetes? Vê que dúvida interessante. Ela quer saber se pode prescrever uma gliflozina, dapagliflozina, empagliflozina, canagliflozina para tratar o pré-diabetes, para evitar a progressão de pré-diabetes para diabetes mellitus tipo 2. Em primeiro lugar, vamos entender como fazer o diagnóstico do pré-diabetes. Então, são 3 critérios. Se o paciente preencher qualquer um dos 3 critérios, ele tem diagnóstico de pré-diabetes. O primeiro critério é a glicemia de jejum entre 100 e 125 mg por decilitro. Segundo critério, hemoglobina glicada entre 5,7% e 6,4%. Ou ainda, terceiro critério, uma glicemia de 2 horas no teste oral de tolerância à glicose entre 140 e 199 mg por decilitro. Se preencher um desses 3, o paciente tem pré-diabetes. Alguns pacientes com pré-diabetes terão indicação de já começar tratamento farmacológico. A gente sabe que a melhor terapia para o pré-diabetes é mudança de estilo de vida, principalmente buscando perda de peso. Mas alguns pacientes demonstraram um benefício maior do início de terapia farmacológica precocemente. São pacientes com idade menor que 60 anos, pacientes com obesidade a partir do grau 2, mulheres com histórico de diabetes gestacional, pacientes com glicemia de jejum maior ou igual a 110 mg por decilitro, pacientes com hemoglobina glicada maior ou igual a 6% e pacientes que apresentam síndrome metabólica. Esses pacientes eles têm um risco maior de progressão de pré-diabetes para diabetes e tiveram um benefício de um início precoce da terapia farmacológica. O tratamento mais bem estabelecido para pré-diabetes é com metformina. É a droga de primeira escolha. A dose utilizada no estudo Diabetes Prevention Program foi de 850 mg 2 vezes ao dia e a gente titula a dose até um valor próximo dessa dose que foi estudada, então ali em torno de 1,5 gramas, 2 gramas por dia de metformina. Mas alguns pacientes podem fazer uso de outras medicações que têm também benefício no tratamento do pré-diabetes, principalmente se eles têm alguma restrição ou contraindicação para o uso da metformina ou o paciente não tolerou porque apresentava efeitos gastrointestinais importantes, do abdominal, diarreia. Então a gente vai ter que pensar em outras opções. E quais são as outras drogas que demonstraram em diferentes cenários benefício em evitar a progressão de pré-diabetes para diabetes? Nós temos liraglutida, orlistat, acarbose. Lembrando que o benefício da acarbose foi mais observado numa população asiática, a liraglutida em uma população com obesidade e o orlistat também é uma população com obesidade e hipertrigliceridemia. E outra que a gente usa até com uma certa frequência é a pioglitazona, que aí seria bem indicada num perfil de pacientes com histórico de acidente vascular cerebral ou pacientes que apresentam esteatohepatite não alcoólica. Então, essas 4 opções de drogas, a acarbose, pioglitazona, orlistat, liraglutida, seriam uma segunda opção de terapia farmacológica para o pré-diabetes. Inibidores da DPP-4, que são as gliptinas, e inibidores do SGLT2, que são as gliflozinas, não têm evidência de benefício para tratamento do pré-diabetes. Portanto, a resposta para Karen é não.
a gente não tem evidência que sustente o uso de inibidores do SGLT2, da apagliflozina e empagliflozina para tratamento do pré-diabetes. E a próxima dúvida é da aluna Verônica. Ela pergunta se pode manter a gliclazida quando inicia insulina NPH para pacientes com diabetes mellitus tipo 2. A gliclazida é uma sulfonilureia, a sulfonilureia que tem uma ação secretagoga de insulina, então ela estimula a célula beta pancreática a liberar insulina. Mas é importante entender que para que a sulfonilureia funcione, exerça sua ação hipoglicemiante, tem que haver reserva pancreática. A gente tem que ter uma célula beta que é capaz de sintetizar insulina para então que a sulfonilureia estimule a liberação desse hormônio. Logo, naquele paciente que já tem décadas de diabetes, que já perdeu reserva pancreática, a sulfonilureia não terá muito benefício. Além disso, acredita-se que o uso prolongado da sulfonilureia está associado com maior risco de falência pancreática, além dos riscos que nós já conhecemos de hipoglicemia e ganho de peso. E qual é a preocupação da Verônica? Se ela vai começar o tratamento com insulina para um paciente com diabetes tipo 2, será que essa combinação de uma insulina basal num paciente que já usa sulfonilureia não vai aumentar o risco de hipoglicemia? Não vai aumentar o risco de ganho de peso? Qual é o limite para essa associação? Quando é que eu terei que suspender a gliclazida? Bem, vamos lá. Primeiro, sim. Ao fazer a associação de insulina com uma sulfonilureia, nós temos um risco maior de hipoglicemia, nós temos um risco maior de ganho de peso. Portanto, nós temos que ter cautela. Nesse caso, se ela vai começar apenas uma insulina basal, bedtime, por exemplo, insulina NPH, 10 unidades ao deitar, ela pode manter a gliclazida, pode manter a sulfonilureia, porque isso vai ajudar, inclusive, o paciente a alcançar um controle glicêmico mais rápido. Esse paciente certamente está começando a insulina basal porque ele não está conseguindo manter um controle glicêmico satisfatório apenas com metformina e gliclazida. Então, a insulina vem para somar ao tratamento. Entretanto, aqueles pacientes que começam a necessitar de doses maiores de insulina basal, a gente não tem um ponto de corte bem definido nas diretrizes, mas insulina basal já acima de 0,3, 0,4 unidades por quilo por dia, ou uma dica muito prática, quando você passa a NPH para 2 vezes ao dia, você aumenta a dose da NPH e passa a aplicar 2 vezes ao dia, manhã e às 22 horas. Nesse caso, a gente deve retirar de cena a sulfonilureia, justamente porque haveria um risco maior de hipoglicemia, de ganho de peso, e também porque, se a gente pensar na fisiopatologia do diabetes tipo 2, esse paciente que está necessitando de uma dose maior de insulina, muitas vezes até de insulinoterapia basal bolos, ele já não tem uma reserva pancreática que sustente a manutenção da sulfonilureia. Então essa é uma dica prática que você pode seguir no seu dia a dia, respondendo aí a dúvida da Verônica, que com certeza também é dúvida de muitos. E vamos para a próxima dúvida, que é do Marcelo. Ele pergunta se existe alguma contraindicação para o uso da pioglitazona em pacientes com retinopatia diabética. Dúvida interessante porque ele parece ter ouvido alguma relação entre pioglitazona, retinopatia diabética, está inseguro se de fato seria uma contraindicação. Vamos entender. Uma das manifestações da retinopatia diabética é o edema macular diabético. A gente tem um extravasamento de líquido por uma quebra da barreira hematorretiniana que vai atingir a região da mácula. E o edema macular é uma causa importante de redução da visão em pacientes com diabetes e pode estar presente em qualquer fase da retinopatia diabética. O que é que nós temos ali por trás na fisiopatologia do edema macular diabético? Nós temos uma maior produção do fator de crescimento endotelial vascular, que é o VEGF, que é ele que acentua essa quebra da barreira hematorretiniana, levando assim ao extravasamento de líquido e à ocorrência do edema macular. A pioglitazona, por sua vez, é um antidiabético oral da classe das tiazolidinedionas. A pioglitazona ela atua num receptor chamado PPAR-gama, que vai ser o responsável pela ação hipoglicemiante desse fármaco. Mas o PPAR-gama também aumenta a expressão
do fator de crescimento do endotélio vascular na retina, levando assim a uma piora do edema macular diabético. Além disso, a pioglitazona, a gente sabe que ela promove uma retenção de sódio, retenção de água, o que pode também contribuir para essa piora do edema macular. Então, qual é a recomendação? Não é uma contraindicação formal, mas a pioglitazona deve ser utilizada com cautela em pacientes que já apresentam edema macular diabético. Essa seria uma resposta boa para uma prova. Na prática, eu costumo suspender a pioglitazona nesses pacientes. Lembro que eu estou falando aqui de edema macular diabético. Em outras formas de retinopatia diabética que não tenha edema macular diabético, não haveria restrição, não haveria contraindicação para o uso da pioglitazona. A dúvida dele foi sobre a pioglitazona, mas eu aproveito para comentar um pouco também sobre análogo do GLP-1 e retinopatia diabética, porque é outra dúvida frequente. Nós tivemos no estudo SUSTEN-6, que foi o estudo de segurança cardiovascular da semaglutida por via subcutânea, o achado de aumento de complicações relacionadas à retinopatia diabética. E aí surgiu um burburinho, né? Será que o análogo do GLP-1, será que a semaglutida piora a retinopatia diabética? Mas o que foi observado é que esse aumento do risco de complicações ele aconteceu em pacientes que já tinham retinopatia diabética instalada e foi associada a uma redução rápida da hemoglobina glicada. Ou seja, o análogo do GLP-1 tem uma ação hipoglicemiante potente e essa redução rápida da glicemia da hemoglobina glicada levou a um agravamento da retinopatia diabética. Então, qual é a dica? Se você vai intensificar o tratamento de um paciente com diabetes, seja com insulina, seja com o análogo do GLP-1, que são agentes muito potentes, e esse paciente ele é cronicamente mal controlado, solicita antes uma avaliação oftalmológica, um fundo de olho, para que já seja identificada a retinopatia. Se esse paciente tiver uma retinopatia já instalada, ele vai ter que ser acompanhado mais de perto pelo oftalmologista, porque sim, pode acontecer uma piora temporária ali, uma piora dessa retinopatia quando ele tiver um controle glicêmico mais intensivo. E a quarta pergunta é do Rogério. Ele quer saber quais são os critérios para reclassificar um paciente de pré-diabético para diabético. Essa também é uma dúvida muito frequente. Desde que nós começamos os trabalhos no Endocrino Papers, nós recebemos pelo menos uma vez por mês uma pergunta parecida com essa. Então, qual é a dúvida dele? Se eu tenho um paciente que já tem diagnóstico de pré-diabetes e já está em tratamento, por exemplo, em uso de metformina, como é que eu vou definir que ele progrediu para diabetes mellitus tipo 2 se ele já está em uso de uma medicação? Será que eu devo suspender a metformina e então solicitar um teste oral de tolerância à glicose? Será que eu devo suspender a medicação e observar a hemoglobina glicada durante um tempo? Será que eu vou seguir os critérios habituais de diagnóstico de diabetes, mesmo que ele esteja em uso da medicação? Vamos lá. Não tem segredo, pessoal. Para o paciente que tem diagnóstico de pré-diabetes, mesmo que ele já esteja com terapia farmacológica, nós iremos utilizar os mesmos critérios diagnósticos habituais para diabetes tipo 2. Então, a gente vai fazer esse acompanhamento do paciente com pré-diabetes com glicemia de jejum e hemoglobina glicada. Se em algum momento ele tiver glicemia de jejum maior ou igual a 126, associado ou não a hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5, ou apenas a hemoglobina glicada em 2 momentos, maior ou igual a 6,5% por um método validado, de preferência HPLC, a gente vai fechar diagnóstico de diabetes, mesmo que ele esteja em uso de medicação. A dúvida que alguns alunos têm é, poxa, se ele está em uso da metformina e tem ali uma glicemia de jejum de 110, de 115 ainda, será que não já é um paciente com diabetes que está controlado porque está usando o medicamento? Vamos lá. Você está fazendo a metformina justamente para evitar que ele preencha critérios de diabetes, que ele evolua para um diabetes tipo 2. Então, ele ainda é um paciente com pré-diabetes, certo? Então, não se esquenta muito, não complica isso. Aplica os critérios habituais para diagnóstico de diabetes. Glicemia de jejum maior ou igual a 126, hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5%, e aí então você reclassifica esse paciente. E para finalizar, a quinta e última dúvida é da aluna Estela. Ela quer saber
como fazer a transição da insulina intravenosa para a insulina subcutânea em pacientes com diabetes que estão internados. Essa dúvida é sobre a aula de tratamento da hiperglicemia no ambiente hospitalar que nós temos no curso de diabetes. Vamos lá. Se nós temos um paciente, por exemplo, que está hospitalizado na UTI, e ele é um paciente que tem diabetes tipo 2, foi internado por uma sepse de foco urinário, foi entubado, usou droga vasoativa. Durante esse período mais crítico, fez uso de insulinoterapia em bomba de infusão contínua por via endovenosa. E agora o paciente melhorou, está sem droga vasoativa, foi estubado, vai começar a dieta oral, está em programação até de ir de alta para o quarto, para o apartamento. Como é que eu vou fazer a transição da insulina que ele vem utilizando por via endovenosa para o esquema de insulina por via subcutânea? Vamos imaginar aqui duas coisas. Primeiro, não adianta desligar a bomba de insulina e deixar esse paciente com esquema de correção com insulina regular conforme glicemia capilar, porque esse paciente vai ficar hiperglicêmico novamente. Segundo lugar, lembra que a meia-vida dessa insulina que é utilizada por via endovenosa é uma meia-vida curta, de minutos. Então, se você desliga a bomba de insulina e até prescreve um esquema certinho de insulina por via subcutânea, mas que só vai começar depois que desligou a bomba, nesse intervalo aí o paciente fica sem cobertura de insulina e ele pode voltar a apresentar hiperglicemia. Então, como é que a gente faz? Primeiro ponto. Como definir a dose de insulina que ele vai utilizar por via subcutânea? Você pode fazer isso de duas formas. Primeiro, a gente pode estimar qual é a dose total diária de insulina que esse paciente necessita com base na dose de insulina que ele vinha utilizando por via endovenosa nas últimas horas. Inclusive, há um posicionamento da SBD, meio antigo ainda, de 2015, sobre hiperglicemia hospitalar, no qual ele ensina exatamente como fazer esse cálculo. A gente vai avaliar nas últimas 6 horas em que o paciente esteve com insulina endovenosa, quanto ele usou de insulina. Você vai lá no balanço hídrico, no balanço da enfermagem, e vai ver qual foi o registro da vazão da bomba de insulina nas últimas horas. Por exemplo, se o paciente usou nas últimas 6 horas 10 unidades de insulina endovenosa no total, a gente multiplica o valor dessas 6 horas por 4 para estimar as 24 horas. Então, se ele usou 10 unidades nas últimas 6 horas no total, eu multiplico por 4 e acho 40 unidades, que seria a minha dose total diária para esse paciente. Mas, considerando que ele está saindo de um momento crítico, ele teve uma melhora, a infecção está controlada, ele está produzindo menos hormônios contra-insulínicos, aí eu vou reduzir essa dose total diária que eu encontrei em 20%. Então, se eu encontrei ali 40 unidades no total, eu vou reduzir 20%, vou chegar aí a 32 unidades de insulina como sendo a minha dose total diária inicial para esse paciente, e vou dividir essa dose total diária. 50% para insulina basal, que aí pode ser NPH, pode ser insulina glargina, e 50% para insulina prandial, que pode ser regular, lispro, asparte, e que vai ser fracionada essa dose prandial nas 3 principais refeições: café, almoço e jantar. Então, se você tem um balanço com todos os registros, essa seria a forma ideal de fazer a transição. Um outro cenário em que você não consiga encontrar essas informações, quanto o paciente usou nas últimas horas, então você faria um cálculo aí de insulina 0,5, no máximo 1 unidade por quilo por dia, mas eu não recomendo começar logo com 1 unidade, eu costumo usar 0,5 unidades por quilo por dia, e vai dividir metade para a insulina basal, metade para a insulina prandial, normalmente. Lembrando que no paciente que está hospitalizado, que está com boa aceitação de dieta oral, a gente tem que fazer tanto a insulina basal e fazer também as doses de insulinas prandiais. Então, está respondida aí a dúvida da nossa aluna Estela. Bem, se alguma dessas dúvidas também era sua dúvida, gostou desse podcast, quer outros com esse mesmo formato, deixa aí o seu comentário, compartilha com seus amigos e continua acompanhando AFIA Endocrino Papers em todas as redes sociais e nas plataformas de podcast e também no nosso site endocrinopapers.com.br.
no qual a gente posta semanalmente vários textos de atualização em endocrinologia e também discussão de artigos e guidelines recentes. Até o próximo podcast, pessoal!